Boa noite. Sejam bem-vindos ao programa Ponto de Vista. Eu sou o Rui Alves e apresento esse quadro de entrevistas do portal de notícias Boletim Goiás, feito em parceria com a TC Multimídia. No programa de hoje nós vamos falar sobre a gestão do município de Goiânia, a gestão feita pelo prefeito Rogério Cruz. Para bater esse papo aqui com a gente hoje, nós convidamos o vereador por Goiânia, formado em gestão de segurança pública e teologia e também vice-líder do prefeito na Câmara, Jefferson Abel. Jefferson, obrigado por aceitar esse convite e conversar esse papo com a gente. Eu que agradeço, esse bate-papo aqui, do ponto de vista. Rui, meu amigo, obrigado por ter me convidado mais uma vez para estar aqui com você. Átila, esse caboclo qualificado, que eu tenho o prazer de conhecer, dizer que é amigo. E estamos aqui para falar um pouquinho sobre a gestão de Goiânia. Já estamos aí quase 3 anos de mandato, já fizemos muito, aprendemos muito e é isso aí, estamos à disposição. Obrigado, Abel. Então, já apresentando aqui o nosso comentarista aqui de hoje, convidado, já falado aqui pelo Abel, Átila Marques, que é apresentador, repórter, protetor animal e também suplente de vereador e de deputado estadual, não é isso, Átila? É isso mesmo, doutor Rui. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com você, ao lado do vereador Jefferson Abel. E hoje, muitos assuntos aqui polêmicos também sobre a administração municipal aqui de Goiânia. E vamos tratar também sobre as eleições, que parece que está longe, mas na política já começou, né? Sim, já está próximo, né? A eleição já começa, na verdade, quando termina a anterior, não é isso, Abel? A eleição em 2020 foi... Ela mudou devido à pandemia, não lembro a data agora de cor, mas ela começou, no dia que acabou, ela começou novamente. Então a gente tem o parlamentar que quer ter destaque, que quer continuar na política, ele tem que começar e fazer a diferença já no primeiro momento. Exatamente. Apresentando aqui um pouquinho do nosso quadro, para quem está nos assistindo hoje pela primeira vez, o nosso formato. O nosso programa Ponto de Vista é para colocar aqui a visão dos nossos convidados. Entrevistado Jefferson Abel e o nosso comentarista Átila Marques. É uma mesa redonda, viu? Então vocês fiquem à vontade para poder falar, fazer perguntas. Aqui a gente está num bate-papo. E você que está nos assistindo, já deixa aqui a sua curtida, o seu link, se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe o vídeo e deixe o seu comentário, que é mais importante, inclusive como o seu ponto de vista, para que a gente saiba qual é a sua opinião. Quanto ao nosso tema de hoje, a gestão do prefeito Rogério Cruz. Temos aí algumas notícias, algumas pessoas satisfeitas com a sua gestão, outras nem tanto, outras desaprovando. Inclusive já veiculamos aqui, tivemos programas anteriores de pesquisas que apresentam que 90% da população rejeitou um projeto feito em parceria com o Detran, que é o convênio entre a Guarda Civil e o Detran de Goiás para poder aplicar multas. Em contrapartida, em outra vertente, Goiânia acabou de entrar aí como a cidade tecnológica, ficou em segundo lugar no ranking das cidades tecnológicas. E isso, com certeza, se deve a uma gestão. Então, falando sobre esse tema, vamos aqui. Abel, vou começar aqui contigo. Como que você vê, de forma ampla, sem os pormenores que a gente vai entrar aos poucos, mas como que você vê a gestão do prefeito Rogério Cruz? Então, antes de tudo, quero o pessoal já pedir para acompanhar a gente na rede social, para que você conheça um pouquinho do vereador Jefferson Abel, que vos fala aqui. Então, você pode entrar aí no @vereador Jefferson Abel. Jefferson é com G e com V, G-E-V-E-R-S-O-N, vereador Jefferson Abel, oficial. Você vai poder acompanhar o nosso trabalho lá e ver um pouquinho da forma que a gente faz política, Rui. Então, de fato, gerir Goiânia, Rogério Cruz assumiu a prefeitura logo depois, bem na pandemia, logo depois do prefeito Maguito Vilela ter vindo a óbito devido à pandemia, devido ao Covid. E a gente percebe que assumir uma gestão, Átila, posteriormente uma gestão do ex-prefeito Iris Rezende, um ícone da política, não é fácil. Então acaba que existe colou esse pragmatismo do Iris, politicamente falando, e aí o pessoal elegeu o Maguito Vilela, tendo visto o cenário que estava acontecendo, ele acamado, e aí existe uma expectativa, que queira ou não dá para comparar. Então, assim, eu acredito que a gestão é uma gestão que tem feito muito por Goiânia, porém, de fato, a gente tem andado, conversado com os eleitores, esperava, sim, votaram no Maguito, esperava uma gestão de alguém que tem história na política, que sempre fez algo a mais, sempre deixou um legado. Então eu acredito que
por causa dessa situação, pode ter se diminuído as expectativas. É até interessante você tocar nesse ponto, vereador, para quem está nos assistindo e que não conhece como é que é a política aqui de Goiânia, como é que é da região metropolitana, Maguito Vilela foi prefeito, governador, né, e prefeito de Aparecida de Goiânia, então se esperava uma gestão dele. E o Rogério Cruz, o atual prefeito, que era vice, ele era vereador, tinha sido vereador por 2 mandatos, e é uma pessoa que ele não é goiano, ele inclusive é fluminense, que a gente fala, né, quem nasce no interior do estado do Rio de Janeiro. E por esse motivo ele foi até bastante discriminado. Quando terminou a eleição, Maguito venceu, mas o Maguito não pôde assumir devido a ter falecido, e aí ficou naquela. O Rogério Cruz vai assumir uma pessoa que a gente não diretamente foi escolhida para ser o prefeito. Então ele acabou sofrendo um pouco com isso, né? É o que eu falo, existia assim, uma expectativa, né, de uma mulher bonita, de uma mulher toda pomposa, e aí, de uma certa forma, assume alguém que tem uma força de vontade, que tem, de fato, buscado fazer diferença, porém, de fato, quando se trata de expectativa, né, é natural que quem esperava uma gestão de um Maguito Vilela tinha acabado de sair da gestão de Iris Rezende, né, a expectativa foi lá embaixo. Então, infelizmente, tirar essa imagem, essa expectativa, não é fácil. Átila, nesse ponto, quanto à expectativa criada e a entrega, porque quando você espera muito, se a entrega não chega de acordo, frustra. E também teve outra questão, de que bem no início da gestão houve o rompimento, né, do prefeito Rogério Cruz, do partido dele, o Republicano, com o MDB, que é o partido que o Maguito foi eleito, que o Maguito se candidatou, e isso aí gerou muita repercussão, que mal o Maguito descansou, já houve esse rompimento. Você acha que isso influenciou muito na gestão? Olha, Rui, na minha opinião isso influencia sim, mas aí é o prefeito Rogério Cruz que vai denominar até onde isso vai influenciar de fato na gestão dele, mas na minha opinião isso influencia sim, porque vamos lembrar ali do governo Dilma, que pouco tempo atrás ocorreu um impeachment. Vocês lembram quando aconteceu esse impeachment da presidente Dilma à época, né? Logo depois, quem assumiu foi o seu vice, o vice-presidente Michel Temer. E esse é um ponto que eu também ouço, muitas vezes eu ouço essas críticas, e essa é uma crítica que nós não podemos fazer, porque quando você vota no prefeito, você vota sim naquele vice-prefeito também. Quando você vota em um presidente, você também vota no vice-presidente. Então não existe a possibilidade de você dissociar a figura do prefeito ao vice, nem do presidente ao vice. Até a própria legislação eleitoral obriga que aonde tiver o nome do candidato a prefeito, também tenha o nome do candidato a vice-prefeito. Então, esse argumento, ele é sim muito utilizado, a meu ver, erroneamente, porque não se justifica. Você elege uma chapa. Então, se você acha que o voto não era aquele que você queria, então fique mais esperto e sempre preste atenção na figura do vice, seja vice-prefeito, vice-governador ou vice-presidente. Então, é sim preciso ter essa atenção. Isso faz parte do jogo eleitoral, do jogo político. Isso aconteceu com Temer, no início ele sofreu muito atos fora Temer, por causa dele não ter sido de fato o nome ali candidato a presidente, e sim o vice que tenha assumido. Então eu vejo que o Rogério Cruz sim pegou um trem que já estava em movimento, e aí ele não tinha pensado ali qual seria o seu secretariado, ele não tinha tomado decisões estruturais para a prefeitura, porque até então quem tinha tomado essas decisões, vereador, era o Maguito. Ele tinha tomado e composto toda a prefeitura. Não só decisões, como compromissos, né? Tinha feito compromissos, composições, né? no período ali pré-eleitoral, e a gente percebe que acaba que quando o Maguito vem a falecer, vem a óbito, isso volta a estaca zero, porque até então o Rogério não sabia que de fato alguns compromissos que teriam sido feitos, e aí ele começa a cumprir alguns compromissos que de repente ele não sabia nem se de fato tinha sido feito, mas tentando de fato fazer gestão. E aí que a gente percebe... E isso já com a prefeitura funcionando. Já com a prefeitura. Diferente do cenário que o Maguito teve, um cenário pré-eleição, que ele teria tempo. O que você falou muito bacana, é o que eu percebo, pelo menos a minha visão, você tocou num ponto muito bacana. Primeiro ponto, as pessoas não olham quem é o vice. Isso é muito natural, as pessoas não preocupam quem é o vice. A gente tem visto isso, caso que você falou a questão do Temer, mas em contrapartida você pega um Temer, já um cara bem politizado, um cara bem relacionado. Um dos melhores presidentes que o Brasil teve. Um dos melhores presidentes que teve. E diferente do Rogério, porque o Rogério tinha um bom relacionamento por ser vereador, porém não muito no meio político.
na questão do relacionamento político. É um cara que é da Universal, sempre muito bem votado, conhece o parlamento, já conhecia o parlamento, porém não tinha estrutura. Você pega a comparação de um Temer com o Rogério, vou nem falar com o Rogério, com a Dilma, é totalmente diferente. Aí você pega a comparação de um Maguito com o Rogério, totalmente diferente. Aí você pega a maturidade política, o jogo político. É natural que o Rogério não teria o mesmo timbre político. A gente percebe que está tentando acertar. Até porque não tem esse mesmo jogo, não tem essa maturidade política e só adquire mesmo vivendo. Então, a história do Maguito, do Willis, fala por si só. Né? Só concluindo, o Willis foi impeachmentado. Então percebe, ele passou por uma transição ruim, mas aprendeu com isso. Então a gente percebe também que o Rogério cada dia tem aprendido com isso. A gestão tem entregue muita coisa, porém não tem mostrado de forma coerente, de forma correta. Eu como vereador da cidade, acompanhando de perto o prefeito, percebo isso. Às vezes por falta desse timbre, desse cacuete político que o Rogério ainda... Você pegou num ponto excepcional, vereador. Só para até perguntar nesse ponto aqui, vereador, você está na base do prefeito desde o começo do mandato dele? Desde o começo do mandato. De lá para cá, nesses quase 3 anos, né, de gestão, 3 anos de gestão, quase conclusos, como é que você avalia? Houve uma progressão daquilo que está sendo entregue para a população goianiense? Deixa eu fazer aqui um breve relato de alguns fatos. Tá aqui o Átila, que acompanha de perto a prefeitura, você também, doutor Rui. No início do mandato, o Rogério fez muitas entregas que eu nunca vi nenhum prefeito fazer no início do mandato. Geralmente eles esperam a se assentar, conhecer, que eu acho que até o Rogério deveria ter feito isso, de uma certa forma, para poder ver onde que estava chegando, onde que estava a palpar, de fato, a realidade da prefeitura. Mas, de uma certa forma, também parabenizo pela sua ousadia. A gente percebe, por exemplo, vou dar um exemplo da minha região, eu como vereador da cidade. Eu tinha um bairro lá que há 43 anos não tinha asfalto, devido a não ter galeria. Em menos de 5 meses... Você fala Galeria Fluvial, isso. Em menos de 5 meses... Qual que é o bairro? Vila Maria Rosa. Certo. Em menos de 5 meses, o Rogério fez a galeria e asfaltou o bairro. Tinha um bairro chamado Shangri-La. Quando eu me entendo por gente, já existia o início desse bairro e foi crescendo, que numa etapa, 2 etapas. O Rogério completou no início do mandato, estou falando do primeiro ano de mandato, completou o asfalto do Shangri-La. Isso eu estou dizendo na minha região. Tem muitas coisas que ele fez que eu mesmo não fiquei sabendo. E aí eu já venho um pouquinho... fez uma praça que virou o cartão postal do setor Jardim Pompeia, na minha região. Fez recapeamentos, dando continuidade aos recapeamentos do Willis Rezende, nas avenidas, todas as avenidas principais da minha região. E aí eu venho para o lado do funcionário público, que até então, quem conhece, o Willis e o Maguito tinham meio que um ranço, né, devido a algumas coisas, cachega, etc., do funcionário público. Tinha se tirado o direito adquirido, que era o quinquênio dos funcionários públicos. O Rogério voltou, o funcionário público. Questão dos procuradores, tinha tirado alguns direitos. O Rogério voltou. Isso no primeiro ano. Database, que estava atrasada, inclusive por causa da pandemia. O Rogério fez a database toda do tempo da pandemia, né, cobrindo ali aquela defasagem. Então, o que a gente percebe? A boa vontade do gestor, de repente de maneira errada, de repente de maneira que não soube aproveitar. Infelizmente, a gente está falando de política. Sim. O Rogério é um político, foi eleito pelo voto, mesmo não sendo ele, como você acabou de falar. Às vezes, o gestor ele tem que fazer sem politicagem, mas também tirar o ganho político. Essa maneira errada que você avalia seria o quê? Que ele está fazendo, por exemplo, de maneira errada? Não está tendo ganho? Vou dar um exemplo. A gente tem que dar exemplo de quem fez e deu certo. Certo. Você pega o Willis Rezende, toda vez que ia lançar um asfalto em um bairro, o que ele fazia? Ele fazia um mutirão com as máquinas no local, trazia a comunidade para poder ter serviços sociais prestados, e naquele momento ele já lançava o asfalto com as máquinas no local. Então ele trazia essa integração com a comunidade, onde o povo via o que de fato ele estava entregando lá em loco. Ele fazia um evento, entregava um serviço e já prometia o outro. Não só um serviço, ele envolvia a comunidade. Pra você ter noção. Os eventos eram mais grandiosos. Vamos falar de estratégia política. Você pegava o Willis, ele almoçava nos mutirões, sim ou não? Sim. Qual que é a naturalidade do político quando chega na região? Alguém quer levar ele para almoçar na sua casa, concorda? Se você tiver o prefeito no seu setor, se você tiver a oportunidade de almoçar na sua casa, você não vai levar? Sim. O Willis é tão inteligente que ele almoçava no mutirão, porque do lado direito ele tinha a situação, do lado esquerdo ele tinha a posição, numa mesa só.
para não, de certa forma, não deixar ninguém chateado. Certo. Então são esses, a gente está falando de política e de gestão, sim. Então são essas situações mínimas, detalhes, que fazem a diferença. E aí quando a gente fala de aprender com quem fez bem feito, é nesse sentido. E de repente o Rogério, por falta de maturidade política, e é um cara que está fazendo uma boa gestão, é isso. A população, de repente, ele está entregando, mas a população não está sabendo o quê e como. No meu ponto de vista, falha na comunicação daquilo que está sendo feito dentro da própria prefeitura. E aí, eu não vou dizer que não é erro dele, porque assessoria, quem escolhe é o parlamentar, é o executivo, é o parlamentar, e se a assessoria não está fazendo, ele tem que cobrar de alguma forma. Então, nesse sentido, eu acho que tem pecado muito. E entre o diálogo, por exemplo, eu sou um vereador de base. Tem momentos que são diálogos básicos que faltam ter com os vereadores para evitar um constrangimento maior. E o Rogério e a assessoria, às vezes, não tem tido esse diálogo. E aí eu repito, não sei o motivo. Eu quero acreditar que é falta de maturidade política. Às vezes até falar isso da minha parte parece um pouquinho de arrogância. Não é. Eu sou um vereador de Goiânia e quero que a cidade dê certo. Se o prefeito dá certo, se a prefeitura dá certo, também estou dando certo. Todos estamos dentro da mesma cidade. Nesse sentido. E repito, o Rogério é um amigo que eu tenho. A questão política, a gente tem uma responsabilidade com a cidade, fui eleito, como o Rogério também foi eleito, né? Temos 4 anos de mandato da mesma forma, o dia que o mandato meu acaba, o dele também acaba, só o povo vai decidir quem volta e quem não volta. Porém, a gente tem essa preocupação. E de fato, de perto do Rogério, eu posso dizer que eu não vou dizer que eu sou o vereador, mas eu sou um dos vereadores que mais entrega na minha região e devo isso ao Rogério, porque quem faz é o prefeito. Certo. Então tem que ser sincero. Falar sobre entrega aqui, vereador, o Átila está aqui até representando, aqui como cidadão, perguntando, e como representante do terceiro setor, que você é protetor de animais, né? Você tem um abrigo, não tem? Com os animais. Esse trabalho social em Goiânia já fazem 7 anos e mais recentemente inauguramos o abrigo Chácara dos Animais. Hoje abrigamos 45 cachorrinhos lá no setor Campinas, aqui em Goiânia. A gente não divulga o endereço porque senão as pessoas começam a deixar os animais. Começar a mandar os animais. Já aconteceu inclusive semana passada. As pessoas começam a deixar lá, então a gente não divulga o endereço, mas quem quer realmente saber onde é, como funciona, a gente convida assim para, inclusive o vereador está convidado para conhecer o nosso abrigo. Vai fazer um convênio lá. Bacana. E nesse sentido, Átila, representando o terceiro setor sobre entregas de serviço, o que você avalia que a gestão de Rogério Cruz entrega para o terceiro setor? Como protetor de animais ou em outros segmentos que não seja só de animais, mas de cuidar das pessoas. Esse é um ponto bem específico, vou fazer essa análise aqui da questão do terceiro setor. Isso, nesse ponto específico, a gestão Rogério Cruz mandou muito bem, nota 10. O vereador Jefferson Abel sabe disso, porque também é um cara do social, um cara que ajuda as pessoas, e o Rogério trouxe muita aproximação com o terceiro setor. Então, algo que a gente não via antes, ONGs participando da prefeitura, uma aproximação com a Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, também algo que realmente não existia antes. Nesse momento, assim que o Rogério entrou, até também auxiliado pela primeira-dama Thelma Cruz, que também tem esse olhar para o social, trouxe muito para perto as entidades do terceiro setor. Mas, ao meu ver, precisa de mais, e não só da prefeitura, precisamos também dos legisladores, e não só dos legisladores municipais, precisamos também de deputados federais, senadores. O trabalho social, ele não é barato, ele não é fácil, é muito difícil. Quando você alimenta pessoas que estão em situação de rua, essa pessoa precisa de comida novamente. Quando você leva ração para cachorros que estão no abrigo, que estão na rua, eles precisam de ração novamente. Então é muito importante que tenhamos uma prefeitura com foco e olhar humano no social, mas que também tenhamos senadores, deputados federais que ajudem e que mandem recursos para o município, porque a prefeitura sozinha não consegue fazer tudo aquilo que precisa ser feito na cidade. Isso aí acaba sendo também novamente um trabalho de gestão, porque compete ao executivo, ao prefeito, buscar com os Inclusive temos uma secretaria, que é a Secretaria de Relações Institucionais, que tem justamente esse objetivo de fazer essa interlocução. Mas como a gente acaba de debater,
Em vários momentos houve falha nessa comunicação, em vários momentos houve principalmente falha de comunicação. Eu acredito que o Rogério Cruz é muito bem intencionado e a gente percebe isso nas ações e nos projetos de lei que ele aprova, no dia a dia dele com a sociedade. Um político que tem medo, que não está fazendo um bom trabalho, ele se esconde num gabinete e desaparece. Nesse ponto, o Rogério tem ponto positivo porque ele está sempre na rua desde o primeiro dia de mandato. Sempre na rua, exposto a crítica e a elogios o tempo todo. E para mim isso é um ponto primordial para um gestor público, porque o gestor público ele é nada mais, nada menos do que um empregado do povo. Então ele está ali não para favorecer os seus próprios interesses, mas os interesses daquela população que ele representa. Na minha opinião, como representante do terceiro setor, que são as ONGs, as entidades sociais que fazem esse trabalho, houve sim uma aproximação, mas ela ainda precisa ser melhorada, melhor estabelecida e, como o vereador bem disse, precisa ter uma melhor comunicação do trabalho que é feito na prefeitura e não só do trabalho, dos serviços que são executados na prefeitura. Tem muito serviço que a população poderia estar utilizando, poderia estar ligando, mas não está sabendo que a prefeitura tem aquilo. Não é verdade? A gente pode, de repente, avaliar que há muita interferência na gestão do prefeito? A que ponto essa pergunta? A gente vê uma mudança muito grande no secretariado do prefeito, né? Há essa mudança constante, sempre, e houveram muitos em todas as pastas, inclusive por indicações de alguns presidentes de partido, e que vem... Será que isso pode dizer que tem muito cacique para pouco índio? Eu costumo dizer, assim, eu quero fazer uma pontuação primeiro, antes, continuando aquela conversa, já para a gente entrar nesse assunto. A gente percebe que o Rogério, por mais que a gente fale do Iris, fale do Maguito, ele tem uma característica própria dele. Eu acho que ele acabou de falar, um cara que está na rua e que arregaça as mangas mesmo. E uma coisa que eu quero até, assim, parabenizá-lo, é que ele tem uma palavra que diz o seguinte: eu não vim aqui prometer, eu não quis dizer que vai fazer, eu vim aqui dizer que é o seguinte. Quer dizer, eu não vim aqui prometer, eu não vim aqui dizer que talvez, eu vim aqui dizer sim ou não. Vai fazer. Então, quando eu falo que vai fazer, é porque vai ser feito. Então, isso é uma característica diferenciada, porque a gente percebe que tem muitos pontos de Goiânia. Eu fui nasci criado em Goiânia. A gente sabe que tem muitos pontos que passa gestões e volta gestões que falam que vão ser resolvidos e não resolve. E vou te falar, às vezes muitos levou até pro lado da piada a questão da drenagem, mas de fato drenagem hoje é um problema sério dentro de Goiânia. E que ninguém quis assumir essa responsabilidade, até porque é uma obra debaixo da terra que não tem visibilidade política nenhuma. Ela é muito cara, mas porém custa a vida de pessoas. Tem custado a vida de pessoas. E acaba que no começo do mandato o Rogério levou essa culpa de gestões anteriores. Eu não estou aqui para pôr culpa em ninguém. Mas aí, voltando à questão você perguntou mesmo, do secretariado. Isso é muito normal, muito natural. Até porque quando o prefeito vai fazer gestão, ele precisa organizar a casa, você precisa de ajustar alguns pontos políticos. Essa mudança natural. O que a gente percebe que no começo a patinada foi porque de fato o Rogério não era prefeito, o Rogério era vice. E aí existia alguém que achava que ia mandar na prefeitura, aí depois veio alguém que achava que mandava no mandato do Rogério, e ele teve que lidar com isso. Infelizmente é ruim para a cidade, é ruim para nós parlamentares, mas aconteceu. Mas parece que agora ele pegou a rédea da situação. Tomara que daqui para frente a coisa venha entrar nos trilhos, a comunicação possa melhorar e volte ao normal. Concorda, Atila? Você acha? Eu acho que esse é o ponto mais importante. No início, se não me engano, ele demorou cerca de 8 meses para fazer a primeira alteração de fato do Rogério, que não eram pessoas do Maguito e nem compromissos anteriores que estavam sendo cumpridos. Demorou um certo tempo para ele fazer essas primeiras alterações e desde então a minha visão é a mesma do Jefferson, de que é para que seja acertado. A troca é porque não está funcionando. E essa dança das cadeiras é normal na política. Raramente a gente vê um secretário ficar 4 anos naquele cargo, e mesmo em gestões anteriores, mesmo no governo do estado, essa troca de secretariado, ela acontece e ela é natural. Mas ela tem que ser uma troca positiva e que seja também naqueles pontos onde estão falhos. Como, por exemplo, nesse momento, o ponto-chave é a comunicação e aonde precisa ser mexido nesse momento. Então, temos que mexer aonde está com um problema sério. Essa questão da prefeitura não ter essa aproximação com a população, não está demonstrando o que está sendo feito, isso é um problema muito grave. O vereador trouxe aqui vários exemplos de mudanças e mudanças reais que essa prefeitura trouxe, e muitas vezes eu até me pego pensando,
que foi algo que várias gestões anteriores fizeram, será que apenas as entregas que contam é asfalto e viaduto? É apenas aquelas entregas no final de ano? E várias vezes eu já fiz essa crítica. Eu nunca critiquei nada a Iris Rezende, é uma pessoa que eu tenho todas, que para mim tem quase todas as qualidades que um gestor ou um político deve ter, mas eu fiz essa crítica em 2019 a respeito das obras serem entregues apenas no final do ano, no ano eleitoral, porque parece que a população teria apenas essa visão pro asfalto e pro viaduto, sendo que não, nós temos outros problemas e problemas urgentes, como esse que você trouxe aqui agora. Temos problemas com os animais, são vários pequenos problemas em Goiânia que, se a gente não resolver isso agora, no futuro esse problema pode estar grande demais. Trazendo até isso aqui, a gente não pode dizer de um mandato de reeleição, no segundo mandato, mas há um entendimento, inclusive do executivo, de que o primeiro ano é para você conhecer a casa, o segundo para você ordenar as despesas, o terceiro para você começar a gastar e o quarto para entregar. Geralmente acontece assim, as pessoas às vezes não têm conhecimento do que é a gestão. No entanto, quando você já pega uma prefeitura, vamos colocar aqui em Goiânia, uma prefeitura um pouco organizada de duas gestões, de uma pessoa que sabia fazer gestão como Iris Rezende, se torna mais fácil a entrega já de forma imediata e a casa continue sendo organizada. Rui, você tocou num ponto muito interessante que eu quero falar aqui sobre isso. Quando eu falei no início até sobre maturidade política, né, não sei se a palavra certa seria essa, mas a gente percebe que o Iris já tinha um gabarito, o Maguito tinha um gabarito e o Rogério não tinha essa maturidade. Eu quero dar, inclusive... Fala sobre anos de política também, né? Eu quero dar um exemplo meu gabinete, que assim, eu não tenho secretariado, mas eu tenho assessores. Para me fazer uma modificação, para me tirar um assessor do meu gabinete, eu demorei quase 2 anos. Para tomar coragem de tirar. Porque primeiro, quando você entra no parlamento, você pensa o seguinte: essa pessoa me ajudou, eu tenho obrigação com ela até o final do mandato. E acaba que tem pessoas chaves no seu gabinete, na sua gestão, que está atrapalhando você cuidar da cidade, porque é para isso que você foi eleito. E quando você não tem a maturidade política de mandato, que é diferente de algo que você está construindo, que você está querendo chegar em algum lugar, mas quando você está no mandato, a população olha de outra forma. E sem falar, que igual você falou aqui agora há pouco, né, que tinha essa visão de entregar no final do mandato, hoje não tem como fazer só isso, porque a população está de olho, as redes sociais, podcast, etc. Então, fazendo uma parada de tudo isso, o que eu quero dizer? Essa troca de gestão, de repente, no começo do mandato, demorou, até porque também o Rogério chegou sem saber. O cara sai do legislativo, vai para o executivo, que de repente nem ele mesmo tinha essa expectativa de ser prefeito. Quem imaginava que psicologicamente não estava preparado, né? Exatamente. Foi algo que aconteceu. E aí vem a impressão dos 4 cantos, porque tipo assim, existia um partido chamado MDB, que tinha o Maguito, tinha um presidente estadual que era seu filho, que era o Daniel, tinha toda uma estrutura que já estava preparada para essa turma vir cair para dentro da gestão, fazer gestão, uma turma que de fato é preparada, inclusive. Quero até dizer que a turma era preparada, porém o prefeito era o Rogério, não era o Maguito. Então muda-se muita coisa, né? E até o Rogério entender que de fato a rédea estava na mão dele, que ele tinha que se posicionar, demora um pouco, certo. Porque ele inclusive ele quer agradar os companheiros, né? Quer agradar os companheiros. A gente está até caminhando aqui para o final, mas até ficou a pergunta para os dois. Diante disso, dessa apresentação, o que vocês acham que ainda hoje torna essa visão negativa que a população tem da gestão do Rogério Cruz diante do que ele tem entregue? Então, a gente percebe, inclusive hoje eu fui muito incisivo na minha fala na Câmara, acho que você estava até lá, e a gente é base, porém a gente tem um compromisso com a cidade. O papel do vereador é fiscalizar, legislar. Até porque independente de qual seja o prefeito, você foi eleito para poder exatamente representar a sua E aí parcela. Eu vou ser muito incisivo. Infelizmente, tem pessoas que estão para ajudar a gestão e tem atrapalhado a gestão. Fizemos uma denúncia que existe vários fatores. Nos últimos dias, saiu até no boletim em Goiás, a prefeitura tem sido capa de jornal praticamente todos os dias com notícias ruins. A população acompanha de perto, repito, que eu falei que agora há pouco. Hoje, com as redes sociais, com a mídia, a população está acompanhando de perto cada vereador que votou. Antigamente você perguntava 6 meses depois do vereador que você tinha votado, o pessoal nem lembrava. Hoje ele acompanha os 4 anos do mandato, ele olha a rede social dele, ele joga no Google o nome do vereador.
Joga lá o nome do vereador. Primeira coisa que aparece lá, se o cara já tem processo, se tem um processo de improbidade administrativa, se roubou alguém, se não fez, o que ele está fazendo. Vai na rede social do vereador, vai no jornal, vai nas mídias. Então, respondendo a sua pergunta, Goiânia tem sido manchete de jornais com notícias negativas. TCM, dinheiro enfim, então, pessoas... Isso causado por quem? Pelo pessoas prefeito? que o prefeito colocou para ajudar a gestão, tá atrapalhando o prefeito. E aí, você vai me perdoar. Rogério é um cara do bem, tem feito uma boa gestão, mas está na hora dele começar a tirar o amor dessas pessoas e fazer gestão. Como é que você paga 7 milhões? Como é que você dá a ordem de pagamento? Graças a Deus não pagou. 7 milhões para uma empresa chamada Condata, que já está falida, massa falida, que uma dívida era de 600 mil, eu não sei quanto tempo atrás, e virou 7 milhões. Não tem cabimento. Como é que paga 48 milhões a uma empresa de tecnologia com 7 pontos que o TCM achou errados na licitação? Desculpa até fazer uma correçãozinha aqui, vereador. 24 pontos. 24 pontos, desculpa, realmente. 24 pontos. 24 pontos. Como é que se faz aditivos no BRT acima dos 25%, que é proibido por lei, com obra que está parada há mais de 16 meses? Então, são esses pontos que aí, vai me perdoar, você que está fazendo isso, eu não vou apontar aqui A, B ou C, mas nós estamos aqui para fiscalizar e vamos achar da onde tá vindo o problema, até para ajudar o prefeito a sanar esse problema, tirar esse problema. Me perdoa. Vamos em cima, porque a população precisa desse dinheiro investir de forma coerente e correta para trazer resultados. Tem que trazer resultados, tem que ter entrega, E se esse dinheiro não for aplicado da forma coerente, certa, não vai ter entrega. Então, só finalizando, é isso que tem atrapalhado a gestão do Rogério. É isso que tem atrapalhado a imagem da gestão do Rogério. A Comurg, eu não quero dizer de onde sai o problema, quando deixa de recolher lixo lá na porta da sua casa, você não quer saber o motivo. Você vai bater na gestão. Exatamente. Então, é nesse sentido. E aí, vai me perdoar, a gestão tá errando. A gestão tá errando. Você tá trabalhando muito? Tá. Tá fazendo muita entrega? Tá. Mas é um tipo de erro que não pode acontecer. E tem que ter um comitê de crise, então, para que o TCM não seja o comitê de crise da prefeitura. E quanto a esse trabalho investigativo, no próximo programa você vai vir aqui para falar sobre isso e essas investigações para a gente tratar sobre elas, viu? Perfeito, eu assino embaixo isso que o vereador Jefferson Abel falou. Essa é a postura que esperamos dos vereadores, esperamos do legislativo, essa postura combativa e fiscalizadora. É isso que precisamos também dos cidadãos. Nós, cidadãos, também podemos fazer, como o vereador disse, entrar na internet, ver o que o seu vereador, ver o que o seu deputado está fazendo, naquilo que ele está votando, quais são as ideias dele, o que de fato ele está contribuindo para a cidade com aquele mandato que lhe foi dado pela população. É muito importante essa fiscalização, essa aproximação nesse sentido. Só abrindo um parênteses, esse dia para trás eu entrei numa... Eu gosto muito de acompanhar a política, eu sou tanto menino, e aí eu vi uma briga de 2 vereadores na Câmara Municipal de uma cidade do interior de São Paulo, e aí eu peguei o nome dos 2 vereadores, né? Eu falei, vou descobrir quem tá certo e quem tá errado, quem que é o brigão e quem que não é. Aí joguei o nome dos 2. Aí joguei lá o nome de um, aparecia projetos, etc. E eu joguei o nome de outro, aparecia ele brigando com quase todo mundo. Então é fácil. Hoje em dia, quer descobrir quem é quem? É fácil. A internet está aí. Cuidados, aprenda a analisar. Se não souber, pega alguém amigo seu que mexe com a internet, que ele sabe fazer essa filtragem, e você vai saber quem é quem de fato está preocupado com a cidade. E esse ponto também que você trouxe ali da Comurg, do lixo que está na rua, acaba sendo esse ponto que a população percebe como administração municipal. Tudo aquilo que a administração municipal faz no tocante a projetos, muitas vezes passa despercebido pela população. O que a população de fato percebe é sobre o lixo que está ali na rua, é sobre o buraco, se ele está ou não tampado, é sobre a canaleta de esgoto. São esses problemas que a gente tem ali na nossa rua, na porta da sua casa, e são esses problemas que a prefeitura deve cuidar de inicial para que os problemas mais profundos também possam ser abordados. Por isso que é importante a comunicação, porque é a população... O segredo é a comunicação. Porque é a população que quando abre a porta da sua casa, ela sabe o que precisa. Se o posto de saúde tem um médico, se a rua tem um buraco, se o lixo está sendo recolhido. Então, a população, como eu sempre costumo falar, a população precisa de pessoas, de parlamentares, de vereadores, de prefeitos, que dão voz a elas. Por isso que meu slogan
Jefferson Abel, aqui você tem voz. E assim como é natural do ser humano, a gente, até analisando um ao outro, natural, observa-se mais os defeitos do que as qualidades das pessoas, e não diferente numa gestão. E o que não é negativo, analisar de forma crítica. Isso, mas não diferente numa gestão. Você acaba, quando tem algo negativo, se torna muito mais potencial do que o positivo. Mas aqui, só para concluir, vou deixar o espaço para vocês deixarem as redes e deixar mais uma mensagem final. Vereador, mudando um pouco, mas falando sobre o âmbito legislativo, com a eleição do deputado Clécio Alves, né, ex-vereador para Clécio Alves, ele se tornou vago ali o cargo de vice-presidente da casa. E que o senhor pode falar para a gente como é que está a projeção para a eleição, para ocupar isso aqui, e há informações de que você é o preferido da casa para assumir esse cargo? Na verdade é o seguinte, existe um prazo regimental, que esse prazo já até passou, porém, no mesmo regimento que coloca o prazo, ele não trava sanções nenhuma. Então, é algo que pode ser feito agora, pode ser feito a qualquer momento, ou pode não ser feito. E parte de quem? Até o final da gestão. Parte do presidente da casa, Romário Policarpo, que é meu amigo, que é um cara que eu tenho o maior respeito por ele. A gente tem aí uma amizade de longas datas, mesmo antes de eu ser vereador, dele ser vereador. E eu acho que essa escolha, já particularmente falando como pessoa e como vereador, tem que ser dele. O cara que vai estar do lado dele ali, o cara que pode suceder ele na ausência dele, tem que ser dele. Então, no momento que ele estiver preparado, a gente está pronto para poder votar. Se for eu, ótimo. Se não for, quem que ele indicar, a gente vai estar fazendo aí essa colocação para a gente poder colocar alguém nessa cadeira. Perfeitamente. Átila, o vereador já deixou aqui as redes sociais dele, deixa aqui as suas redes sociais para as pessoas te encontrarem. Queria agradecer essa oportunidade incrível aqui. Nós agradecer ao vereador também pelo debate qualificado e de alto nível, e agradecer a todos vocês que participaram, assistiram aqui essa entrevista até o final. Minha rede social é Átila Marques GO, lá vocês vão acompanhar um pouquinho do meu trabalho e notícias sobre a nossa cidade de Goiânia, e também deixar a rede social do nosso abrigo para os animais, @Chácara dos Animais Goiânia, Chácara dos Animais Goiânia, e eu peço a sua ajuda. Se você sentir no seu coração que quer ajudar os animais, quer fazer a diferença no mundo dessa forma, ajudando no trabalho social, venha fazer parte da Chácara dos Animais, venha fazer parte desse trabalho social. Vamos ajudar, precisamos da sua ajuda, afinal, esse não é um trabalho fácil de ser feito, e quanto mais pessoas estiverem ajudando, estiverem de mãos dadas para que isso aconteça, melhor e mais proveitoso é esse trabalho. Vereador, deixa aqui um recado. Obrigado, Átila. Obrigado pela participação. O bate-papo foi bem bacana, foi bem profundo. O tempo passou até muito rápido. Aqui voa. Vereador, deixa uma mensagem para quem está... continuar falando aqui nesse microfone. Quero agradecer a todas as pessoas aí que estão, aonde você estiver, na sua casa, na sua empresa, vendo aqui esse vídeo. Parabenizar por você, né? Tá vendo, tá preocupando com a sua cidade, preocupando com as notícias, então você tá de parabéns. Quero deixar aqui o meu gabinete à sua disposição, o gabinete 27 da Câmara Municipal de Goiânia. Nós temos um escritório em loco ali no setor São Judas Tadeu, na Avenida Brasília, em frente ao Posto de Saúde São Judas Tadeu, no lote 2, na quadra 32, lote 2, onde a gente tem ali um atendimento à comunidade, psicólogo, advogado, escolinha de futebol gratuita para a criançada, enfim, tem toda aí uma plataforma de atendimento totalmente gratuita à comunidade. E sem falar das nossas redes sociais, que já falei no começo, vou falar de novo, @vereador Jefferson Abel oficial. E mais uma vez, você, telespectador, você, leitor, você, população, estamos aqui à disposição para servi-los de forma coerente, né, e dizendo sempre a verdade. Né? Nós não estamos aqui simplesmente para poder dizer o que as pessoas às vezes querem ouvir, porque político tem muito disso, né, acho? Falar que as pessoas querem ouvir. Então, eu quero agradecer mais uma vez. Tem que ser coerente. Coerente. Rui, parabéns. Obrigado. Parabéns. E Átila, parabéns por esse debate produtivo e qualificado. E ali, atrás das câmeras... O nosso produtor Lucimar. Quero parabenizar o produtor Lucimar. Esse cara top. Obrigado. Deixando aqui já um abraço ao nosso produtor Lucimar, que é da TC Multimídia, parceira nesse projeto aqui com o Boletim Goiás. Novamente peço aqui a vocês que deixem aqui o seu comentário, o seu ponto de vista sobre esse bate-papo, a sua curtida, compartilhe esse vídeo. E novamente, muito obrigado pela sua paciência. Mais cedo, em uma conversa aqui nos bastidores, até falei com o Átila sobre Ulisses Guimarães, que foi o presidente da nossa Assembleia Constituinte, um dos maiores estadistas do Estado brasileiro. E vamos concluir com a frase dele, em que ele diz que é para o homem, na fugacidade da sua grandeza, mas na sua singularidade, que são voltadas às instituições. Até mais.